Olá! Hoje vamos aprender a fazer uma mochila infantil. Eu já preparei todos os materiais de acordo com a lista que está no passo a passo na nossa loja online em www.verdelima.pt e também já cortei todos os tecidos necessários de acordo com os moldes. Então, vamos começar! Vamos começar pela frente da mochila. Eu já apliquei a manta, neste caso estabilizador foam, na frente da mochila. Precisamos também do bolso frontal. Como eu gosto de colocar as etiquetas da Verdelima na parte frontal, já fiz aqui uma marcação e já apliquei a etiqueta. Também já apliquei a manta neste bolso. Nas partes de cima e de baixo não apliquei qualquer manta porque este tecido já é resistente o suficiente. Agora vamos pegar no fecho e vamos cortá-lo à medida da largura deste painel da parte de cima do bolso. Guardamos o resto do fecho, que será depois para a parte principal da mochila. Agora alinhamos o fecho frente com frente com a parte de cima do bolso frontal e vamos segurar com molas. Para facilitar o passo seguinte, vamos separar metade do fecho. Já vão perceber porquê. Juntamos o tecido de forro frente com frente e vamos segurar também com as molas. Vamos pôr molas também na parte de baixo, porque depois vamos cozer o lado do fecho e o lado de baixo deste painel de cima da bolsa frontal. Trocamos para o calcador de fecho e vamos começar por cozer do lado do fecho. Agora trocamos para o calcador normal e vamos cozer do outro lado com a margem do calcador. Rematamos sempre no início e no fim. Pronto, já está. E agora o motivo pelo qual tiramos metade do fecho. Nós vamos ter que virar este painel do direito e quanto menos volume tivermos aqui a incomodar, mais fácil será fazer este processo. Já está. Agora vamos pespontar junto ao fecho. Como estou a utilizar o tecido Raincoat na parte de fora, prefiro usar o calcador de tecidos plastificados, pois este tecido pode agarrar um pouco no calcador normal. Já está. O aspecto deve ser este. Agora vamos cortar o excesso de linhas, começando por aí, e depois vamos juntar novamente a outra metade do fecho. Colocamos o cursor e vamos passar o cursor na totalidade para o outro lado. Ele volta a ficar unido, depois abrimos uma pontinha e colocamos o cursor para ficar mais ou menos a meio do fecho. Agora, para juntar a parte de baixo, vamos colocar o painel de baixo frente com frente com o tecido exterior, vamos segurar com molas e depois vamos colocar o tecido de forro frente com frente com a parte do forro. Não se esqueçam de confirmar a orientação do desenho se for um tecido com desenhos. Agora vamos à máquina cozer com a margem do calcador, rematando sempre no início e no fim. Atenção aqui a passar em cima dos dentes do fecho, embora este fecho seja costurável, vamos sempre devagarinho para evitar que possa partir a agulha. E pronto, o aspecto deve ser este. Vamos puxar aqui o tecido para o direito e vamos ficar aqui com uma espécie de um arco. Passamos já para a próxima fase, que será marcar os centros para começar a cozer ao painel do bolso frontal. Para isso dobramos ao meio e fazemos aqui um risquinho com a caneta que sai com o ferro, tanto de um lado como do outro. Marcamos também na parte de cima, tanto na parte do tecido como na parte do fecho.
Agora fazemos o mesmo na parte da frente do bolso, dobramos ao meio e marcamos aqui um tracinho no centro, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Agora vamos segurar este arco que fizemos ao painel frontal do bolso. Para isso, começamos por alinhar as marcações tanto do topo como da parte de baixo. Vamos começar a distribuir o tecido a toda a volta e seguramos com molas. Se os moldes foram todos bem passados e as costuras feitas com a margem do calcador, deve calhar assim tudo bem certinho, sem sobrar tecido, sem faltar tecido. Agora vamos à máquina cozer a toda a volta. Voltamos a passar para o calcador de fecho, porque temos uma zona com fecho, e vamos usar a margem deste calcador para cozer à volta do bolso. Devagarinho nas pontas para evitar pregas no tecido. E com muita atenção agora na zona do fecho por causa do cursor. Para isso deixamos a agulha em baixo, passamos o cursor para fora do caminho e depois continuamos a cozer. E pronto, o aspecto deve ser este. Viramos o bolso para o direito para confirmar que os cantinhos ficaram todos bem, sem ficar com pregas, e vamos aplicar a parte do forro. Começamos por dobrar o tecido ao meio e marcar os centros tal e qual como fizemos na parte exterior, com um risquinho da caneta, e depois vamos juntar o forro ao painel frontal. E fazemos assim, rebatemos as abas para a parte de dentro e vamos juntar o forro frente com a parte do forro. Colocamos molas e vamos segurar a toda a volta. Com esta técnica vamos conseguir ter um forro perfeito, com acabamento e sem usar viés. Agora vamos à máquina cozer a toda a volta. Usamos como guia a linha da costura que já foi feita, mas deixamos na parte de baixo uma abertura para desvirar. Usamos o calcador de fecho e eu estou a cozer do lado de cima para conseguir ver a linha da costura que já foi feita. Tento acertar sempre o melhor possível. Mais uma vez, na zona do fecho, atenção para não batermos com a agulha no cursor. E pronto, o aspecto deve ser este. Ficamos aqui com a abertura para desvirar. Agora vamos tirar aqui o excesso de tecido para assentar melhor nas curvas. Como este tecido não desfia, eu vou aparar um bocadinho na largura. Se for um tecido que tenha tendência a desfiar, podem fazer uns piques ou usar a tesoura zigue-zague para cortar o excesso. Nunca cortem o fecho. Cortar o fecho vai estragar a integridade do mesmo e vai fazer com que, com a utilização, o fecho comece a desfiar e a sair. Não se esqueçam de fazer estes piques também na parte de baixo. Agora, pela abertura no forro, vamos virar do direito. E pronto, o aspecto deve ser este. Verifiquem bem todos os cantinhos. Se houver aqui algum defeito, alguma prega que precise de ser corrigida, nesta fase ainda conseguimos desvirar novamente e corrigir, porque o próximo passo será fechar o forro. Não se esqueçam também de verificar se o fecho abre e fecha sem problemas. Agora, para fechar a abertura do forro, eu vou usar a cola da Gutermann. Esta cola é mesmo própria para tecido. Basta passar um fiozinho na parte de dentro da costura e colar a parte de cima, portanto, unir as duas metades que vão ficar escondidas. Se preferirem, podem usar um ponto invisível. Mais à frente no vídeo, a fechar a parte principal da mala, eu vou explicar como é que eu faço esta costura invisível.
Agora vamos seguir com a parte da frente da mala. Para isso precisamos novamente do molde do bolso, que vamos usar como molde para o posicionamento do mesmo. Como o tecido tem desenhos, verificamos em qual das frentes fica melhor posicionado o bolso, porque a outra parte será depois para as costas. Vamos marcar o centro, desta forma que eu mostro aqui. Dobramos o papel ao meio, portanto o papel do molde ao meio, e fazemos 2 tracinhos também com a caneta que apaga com o ferro. Depois seguramos com molas e vamos passar esta marcação a toda a volta. Esta marcação vai nos ajudar a posicionar o bolso na parte da frente da mochila. Esta marcação também está a ser feita com a caneta que apaga com o ferro. Aconselho sempre a testarem primeiro num pedaço de tecido que não fique visível, porque se esta marcação não ficar completamente apagada, depois do trabalho feito vai-se ver. Agora, para começar a segurar o bolso, vamos alinhar o bolso com a parte frontal da mochila. Começamos por alinhar o centro e vamos segurando com molas, e aqui vamos alinhar os tecidos com as margens alinhadas, porque depois esta parte vai ser costurada. Para segurar a parte de cima, uma vez que este tecido, se levar alfinetes, vai ficar marcado, porque é um tecido impermeável, eu vou utilizar fita crepe. Esta fita crepe é comprada em qualquer loja de material de construção, ou uma loja de bricolagem, e é muito útil porque não deixa resíduos, e para segurar todo o tipo de tecidos que fiquem marcados com a agulha ou com os alfinetes, ajuda bastante a posicionar. Vamos distribuindo o tecido com calma e vamos segurando com molas, e a parte de cima seguramos também com a fita crepe. Temos atenção ao alinhamento do bolso para evitar que ele depois fique torto. Agora vamos segurar o bolso a toda a volta com o pesponto à beirinha. Podemos passar por cima da fita crepe sem problema, é fácil de retirar no fim. Temos atenção a esta costura, vamos sempre distribuindo muito bem o tecido e muito devagar, porque como este tecido fica marcado, se precisarmos de desmanchar, será depois muito difícil conseguir cozer outra vez acertando nos mesmos pontos. Cosemos também a parte de baixo com uma costura à beirinha. Esta costura depois vai ficar escondida, porque depois será tapada quando costurarmos a parte de baixo da mochila. E pronto, a parte da frente da mochila está feita. Vamos agora, com muito cuidado, retirar estes pedacinhos da fita crepe. Verificamos a parte da frente, está tudo bem. Agora vamos pôr de parte e continuar o nosso projeto. Agora vamos às costas da mochila. Para isso vamos pegar no painel das costas e do material necessário para fazer as alças. Começamos por dobrar o tecido das alças na vertical ao meio, frente com frente, e vamos colocar molas apenas na lateral. Fazemos o mesmo nas duas alças. Agora vamos cozer com a margem do calcador, rematando no início e no fim. Colocamos essas alças de parte e agora vamos colocar um pedaço de precinta no regulador. Todas as medidas podem ser consultadas juntamente com o documento dos moldes. Fazemos o mesmo com o outro regulador e vamos segurar com molas. Agora, nos dois quadradinhos que vão ser as abas das alças, vamos fazer uma marcação no avesso na diagonal.
Agora, vamos pegar nos pedaços de precinta para as alças e vamos, numa das extremidades, abraçar com este tecido das abas, mantendo o traço na diagonal e deixando um pedaço de precinta mais ou menos com 2 a 3 cm para um dos lados e o resto da precinta fica para o outro. Fazemos o mesmo nas duas abas. Seguramos com molas para depois irmos cozer. Agora fazemos uma costura em cima da linha que marcamos e vamos rematar várias vezes para o lado que sobrou da precinta mais curto. Viramos do direito e já temos aqui as abas prontas. Fazemos o mesmo nas duas abas. Agora vamos pegar no tecido que cozemos para as alças e vamos marcar o centro. Por isso, no lado oposto à costura, marcamos em cima e em baixo nas duas alças. Agora vamos abrir e alinhar o centro da costura com o centro da marcação. Seguramos com molas para manter nesta posição. Rebatemos a costura para um dos lados. Fazemos o mesmo com a outra alça. Agora, com a ajuda do molde para o estabilizador, vamos fazer aqui as marcações para afunilar as alças. Sobrepomos este molde em cima do tecido e vamos fazer uma marcação com a caneta. Mais uma vez, fazemos igual na outra alça. Agora vamos fazer uma costura em cima desta marcação, rematando no início e no fim. Fazemos o mesmo processo nas duas alças. Podemos aproveitar e fazer já o remate nos pedaços de precinta que seguram os reguladores. Rematamos várias vezes para evitar que a precinta desfie. Pronto, já temos aqui as alças, os reguladores e as abas das alças. Agora pegamos no tecido das alças e vamos cortar o excesso de tecido aqui que sobrou das marcações. Agora, muita atenção nesta parte para as alças ficarem iguais. Vamos colocar o regulador até sair a ponta de precinta na parte de baixo e vamos segurar. Sobrepomos o pedaço de estabilizador de malas por cima desta alça. Vamos fazer a mesma coisa na outra metade, garantindo que está na mesma posição. Temos atenção ao tamanho do pedaço que fica para fora para ficarem as duas alças do mesmo tamanho. Agora, devagarinho, vamos cozer a precinta junto com a alça e com o estabilizador, rematando várias vezes. Viramos o estabilizador para o outro lado e voltamos a fazer aqui um remate para garantir que esta precinta não desfia. Fazemos o mesmo processo na outra alça. Rematamos várias vezes com a margem do calcador. Depois puxamos o estabilizador para o outro lado e vamos rematar a ponta da precinta. E pronto, o aspecto deve ser este. E agora só nos falta virar a alça do direito. Devagar vamos puxando o tecido para fora
virando do direito e vai acabar por vestir, entre aspas, o bocado de estabilizador. O aspecto deve ser este. Fazemos o mesmo na outra alça. De seguida, pegamos nas costas da mochila e vamos, com o molde da frente e das costas, fazer já as marcações da posição tanto das abas como da parte de precinta onde vamos fixar as alças e aquela pega superior. Seguramos com molas o molde à traseira da mochila e vamos alinhar agora o pedaço de precinta para esse fim com o molde da parte de trás. Dobramos a aba ao meio e vamos segurar também com uma mola. Agora na máquina começamos por fazer uma costura a segurar as duas metades da aba e de seguida vamos passar uma costura à beirinha com linha à cor da precinta para segurar a precinta, que vai tapar as alças apenas na parte de baixo. Aproveitamos e vamos já passar uma costura à beirinha também para segurar as abas das alças. Agora, e para tudo ficar alinhado, vamos marcar o centro das costas da mochila, dobrando ao meio na vertical e fazendo uma pequena marcação, e vamos posicionar já a aba superior da mochila. Seguramos com molas e agora vamos posicionar as alças. Agora vamos posicionar as alças com a extremidade escondida dentro deste pedaço de precinta que vai tapar as alças e vamos alinhar uma de cada lado desta aba superior. Assim temos a certeza que fica tudo centrado. Na máquina, antes de cozer esta aba, vamos fazer uma costura que ficará escondida para segurar tanto as alças da mochila como a aba do centro. Esta costura é apenas de reforço, não vai ficar visível. Agora sim, vamos fazer a segunda costura à beirinha da precinta para esconder estes pontos de fixação tanto das alças como da aba superior. E pronto, o aspecto deve ser este. Vamos aproveitar e passar já a precinta nos reguladores. As costas da mochila estão prontas, vamos pôr de parte. Agora vamos começar com o topo e a base da mochila. Começamos por pegar num pedaço de fecho que sobrou e vamos segurar com molas frente com frente com o painel superior da mochila. Juntamos o forro frente com frente também e seguramos com as mesmas molas. Agora vamos costurar usando o calcador de fecho. Viramos o tecido direito e vamos aproveitar para pespontar. Para isso, trocamos o calcador para o calcador de tecidos plastificados e passamos um pesponto à beirinha junto ao fecho. E pronto, o aspecto deverá ser este. Vamos de seguida colocar os cursores no fecho, um de cada lado. Neste modelo eu coloco 2 cursores porque assim é mais fácil abrir a mochila tanto de um lado como do outro. Colocamos o topo da mochila de parte e agora vamos à parte de baixo. Para isso precisamos do tecido da base e dos bolsos laterais. Precisamos também
do elástico de 15 mm. Começamos por alinhar o tecido exterior e o tecido de forro dos bolsos da mochila, frente com frente, e seguramos com molas na parte de cima. Não estranhem, estes tecidos têm mesmo duas medidas diferentes, a altura é diferente. Vamos cozer na parte de cima com a margem do calcador, rematando no início e no fim. Fazemos o mesmo nos dois bolsos. E pronto, o aspecto deverá ser este. Vamos agora virar os tecidos para o direito. Alinhamos na parte de baixo e vamos segurar com molas. Vamos reparar que o tecido exterior fica aqui com um pedaço que fica dobrado para a parte de cima. Com este pedaço vamos fazer um canal para passar o elástico. Colocamos molas também para garantir que fica tudo bem alinhado. Fazemos o mesmo no outro bolso. Agora vamos tirar as molas para fora do caminho para fazermos aqui um canal com cerca de 2 cm. Uma vez que o nosso elástico tem 15 mm de altura, vamos fazer um canal um bocadinho maior. Marcamos uma linha com a caneta apagável e fazemos o mesmo no outro bolso. Agora, nos pedaços de elástico que eu já cortei em dois, vamos fazer uma marcação a 12 cm uma da outra. Fazemos o mesmo nos dois elásticos. Agora, nos bolsos, vamos fazer uma costura em cima da marcação. Aqui eu fiz o remate perpendicular à costura, porque assim este remate vai ficar escondido na costura lateral. Fazemos o mesmo no outro bolso. E pronto, os bolsos já estão feitos. Vamos agora dobrar ao meio na vertical para marcar o centro de um bolso e do outro. E agora fazemos o mesmo com a parte de dentro dos bolsos. Dobramos ao centro na vertical e vamos fazer uma pequena marcação com a caneta. Agora, vamos alinhar os dois centros e segurar com uma mola e vamos segurar também a lateral exterior para fazer um género de uma prega na parte de baixo do bolso. Fazemos o mesmo no outro bolso. Na verdade, o que estamos a fazer aqui é um macho e não uma prega. Fica virado com a parte para dentro em vez de ficar para fora. Esta parte é um bocadinho opcional, depende do vosso gosto. Podem fazer uma prega, podem fazer um franzido. Aqui a única questão é realmente o bolso ser um pouco mais largo do que a largura da lateral da mochila para poder colocar uma garrafa de água ou algo no seu interior. Vamos agora fazer uma costura à beirinha para segurar o bolso no sítio. Eu vou cozer só de meio para baixo, pois a parte de cima precisa de ficar solta para juntar depois com o painel superior da mochila. Essa parte deverá ser cozida depois mais tarde. Fazemos o mesmo nos dois bolsos. E pronto, o aspecto deverá ser este. Vamos de seguida passar o elástico no canal que já fizemos anteriormente. Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta para passar elástico, seguro o elástico e vou passá-lo entre as marcações, isto é, vou puxar o suficiente para ficarem as duas pontas de fora e depois, quando for dar um pontinho na máquina, garanto que o fim
do tecido estará alinhado com a marcação dos 12 cm que fizemos há pouco. Fazemos o mesmo no outro bolso. Pronto, e agora vamos fazer aqui uma costura à beirinha na máquina para segurar o elástico e garantimos que as marcações dos 12 cm que fizemos há pouco ficam alinhadas com o fim do tecido. E pronto, o aspecto dos bolsos deverá ser este. Cortamos já o excesso do elástico. E agora vamos juntar os bolsos com a parte de baixo da mochila. Para isso vamos alinhar frente com frente, a parte de baixo da mochila com a parte de baixo do bolso e vamos segurar com molas. Seguramos o outro bolso, a parte de baixo do outro bolso, alinhando com o outro lado da parte de baixo da mochila. Deverá ficar com este aspecto. Vamos agora cozer com a margem do calcador, rematando no início e no fim. E pronto, o aspecto deverá ser este. Vamos agora juntar com o estabilizador da base da mochila. Vamos segurar com molas. Agora temos que puxar os bolsos para fora do caminho, dobramos para dentro, para juntar com o painel superior da mochila. Vamos posicionar o painel do topo da mochila frente com frente com o painel da base da mochila e vamos segurar com molas nas laterais. Nesta fase eles devem ter exatamente a mesma dimensão. Juntamos agora o tecido de forro na parte do forro, frente com frente com o tecido de forro da parte de cima da mochila. Pusemos apenas nas duas laterais com a margem do calcador, rematando no início e no fim. Relembro para termos atenção na parte dos dentes do fecho para evitar partir a agulha. E pronto, o aspecto deverá ser este. Se tivermos fecho em excesso, este é o momento para cortarmos. Vamos depois virar este arco do direito. Viramos para a parte de fora, puxamos o forro para dentro e agora já podemos posicionar os bolsos no sítio certo. Vamos segurar com molas para depois irmos à máquina fazer um ponto à beirinha. Vamos agora cozer os dois bolsos com um ponto à beirinha, dos dois lados, para ficarem seguros à lateral da mochila. E pronto, o aspecto deve ser este. Ficamos aqui com um arco com os bolsos nos lados. O próximo passo será juntar a frente e as costas da mochila com este arco. Para isso, começamos por marcar o centro do arco, portanto, juntando as duas laterais e alinhando, e vamos fazer uma marcação em cima e em baixo, de um lado e do outro. Vamos começar por juntar a frente da mochila. Já temos a marcação em baixo, mas ainda não temos a marcação em cima, a marcação do centro, por isso vamos começar por fazê-la. Dobramos ao meio na vertical e fazemos um traço com a caneta. Agora vamos unir centros, o centro do topo com o centro do arco e vamos começar a segurar com molas. Vamos distribuindo o tecido e vamos fazer isto a toda a volta. Esta frente deve ser alinhada de forma perfeita
com o arco lateral da mochila. Se os moldes foram bem impressos com a escala correta, deverá bater tudo certo. Verificamos se está tudo alinhado e vamos à máquina cozer. Como temos uma parte com fecho, vamos usar o calcador de fechos e usá-lo como margem para fazer a costura. Costuramos com calma toda a volta. Atenção na zona do fecho, puxar aqui os cursores para fora do caminho. Aqui na parte do canto vamos com muita calma, sempre a virar o tecido com a agulha em baixo. É inevitável ter algumas pregas na zona do forro, mas nós queremos mesmo é evitá-las na parte de fora. E pronto, o aspecto deverá ser este. Vamos agora aplicar o forro. Para isso, começamos por marcar o centro do forro, dobramos na vertical ao meio, vamos marcar um pontinho em cima e em baixo com a caneta, como de costume, e depois vamos unir com o corpo principal da mochila. Para isso, vamos rebater as laterais para baixo e vamos unir o forro frente com frente. Começamos por colocar molas aqui na parte de baixo e depois na parte de cima e vamos continuando a distribuir o tecido a toda a volta. É suposto ela ficar mesmo com este aspecto achatado. Vamos depois cozer a toda a volta, mas deixamos no fundo uma abertura grande para desvirar. Vamos passar na máquina usando como guia a costura que fizemos anteriormente. E para isso vamos continuar também a usar o calcador de fecho. Mais uma vez, atenção aqui na zona do fecho para não acertar nos cursores. Podemos parar com a agulha em baixo e tirar os cursores para fora do caminho. Também é necessário algum cuidado, principalmente na lateral onde tem os elásticos, porque temos muita grossura de tecido. E pronto, o aspecto deverá ser este. Temos aqui a abertura e agora vamos tirar aqui o excesso do tecido na zona do fecho para que a curva assente melhor. Se usarem um tecido que desfie, usem a tesoura zigue-zague para fazer este remate. Agora sim, com muita calma, vamos começar a virar a mochila do direito. E pronto, o aspecto deverá ser este. Temos aqui o acabamento no interior com o forro agarrado no painel frontal da mochila. Vamos agora juntar as costas. A técnica deverá ser a mesma. Vamos usar as marcações do centro das costas e do centro do arco superior e vamos começar a segurar com molas a toda a volta. E pronto, vamos mais uma vez cozer a toda a volta com a margem do calcador. Eu usei novamente o calcador de fecho porque a margem do mesmo é igual à margem do calcador normal e é mais fácil lidar aqui com este volume todo da mochila.
E pronto, as costas também já estão. Este momento é o certo para cortar aqui este excesso de precinta que ficou desta aba superior. Por fim, falta só colocar o forro das costas da mochila. Fazemos à semelhança do que fizemos com a frente, dobramos na vertical e fazemos uma marcação com a caneta. E depois vamos achatar as laterais para o meio, mais uma vez, e vamos começar a segurar o forro frente com frente, alinhando as marcações de cima e de baixo. Vamos agora cozer a toda a volta, deixando uma abertura bastante generosa na base da mochila para depois conseguirmos virar do direito. E pronto, mais uma vez o aspecto deverá ser este. Vamos agora começar a virar com muita calma a mochila do direito. E pronto, agora abrimos o fecho, viramos a mochila do direito e verificamos que ficou tudo bem costurado, empurramos bem os cantinhos todos para fora. Nesta fase, como ainda temos o forro aberto, é mais fácil corrigir algum erro ou refazer alguma costura. Está tudo certo, por isso vamos voltar a virar o forro para o lado de fora para fecharmos as aberturas do forro. Começamos por puxar a margem do tecido para dentro e vamos segurar com molas. Esta abertura eu vou fechar com cola, mas a outra eu vou fechar com um ponto invisível para vos explicar como é que faço. Então, para fechar com o ponto invisível, eu escolhi uma linha à cor do tecido, vou cortar um pedaço generoso de linha e vou dobrá-lo ao meio. Passo a linha na agulha e vou deixar a ponta que está com esta argola mais comprida do que a ponta que tem as duas pontas. Agora vou puxar as duas margens do tecido para dentro e vou segurar com uma mola para garantir que o tecido fica seguro de forma mais uniforme. Vou começar por uma das pontas e colocamos a agulha dentro do tecido, ela vai sempre passar de forma paralela à abertura. Puxamos até ficar aqui a argolinha do outro lado e depois vamos voltar a entrar mas do outro lado do tecido e sair com a linha mais ou menos na mesma direção. Passamos a linha dentro desta argola que tínhamos e o remate inicial já está feito. Agora vamos continuar a entrar e a sair de um lado e do outro do tecido, sempre de forma perpendicular à abertura e sempre tentando que a entrada e a saída fiquem correspondentes de um lado e do outro do tecido. Puxamos ligeiramente a linha para garantir que a costura está a ficar bem fechada e vamos sempre fazendo o processo de forma igual até ao fim. Relembro, trabalhar sempre com a agulha paralela à abertura que estamos a fechar e tentar que a entrada e saída da agulha seja sempre alinhada com o lado oposto, assim a linha nem sequer ficará visível.
Agora, para finalizar, vamos colocar a agulha de um lado, vamos voltar para trás e depois, na última passagem de linha que fizemos, vamos dar a volta com a linha por baixo, por cima e damos um nó duplo. Depois disto, e apertar bem o nó, vamos puxar a linha com a agulha por dentro do tecido e vamos dar um puxão para ela ficar escondida. Cortamos o excesso de linha e a nossa costura invisível está feita. Por fim, só nos falta rematar a precinta das alças. Para isso, à cor da precinta vamos fazer uma costura dupla, rematando várias vezes no princípio e no fim, para evitar que desfie. Fazemos o mesmo nas duas alças. E pronto, a nossa mochila infantil está terminada. Uma mochila com um bolso frontal muito espaçoso, um bolso interior também muito espaçoso, 2 bolsos laterais onde cabe uma garrafa d'água ou um biberon e alças ajustáveis na parte de trás. Relembro que todos os materiais utilizados estão disponíveis na nossa loja online www.verdelima.pt. Obrigada!